Olá, sejam todos muito bem-vindos para a discussão desta semana do Vem Segue-me, onde nós falaremos sobre uma das histórias talvez mais amadas do Velho Testamento. Então vem comigo, eu sou o Gustavo Pedrosa e hoje nós vamos analisar 1 Samuel 17 e 18 até 2 Samuel, capítulo 7. Então vamos iniciar com 1 Samuel, capítulo 17, e no versículo 4 nós podemos ler o seguinte: Então saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Em outras traduções, nós podemos ver, em vez de homem guerreiro, um campeão. E campeão vem de campo. Era o homem que batalhava pelo seu povo como forma de encerrar uma disputa. Então, um povo escolhia o seu campeão, o outro povo escolhia o seu campeão e ambos lutavam para definir o vencedor. Nós vemos isso, por exemplo, no filme de Hollywood, Troia. Aí diz que ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Se formos converter isso para nossa medida, era aproximadamente 2,80 metros. E nós vamos ver no versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e o peso da couraça era de 5.000 ciclos de bronze. Isso dá cerca de 68 quilos só de armadura. Talvez nós estejamos enxergando aqui um exagero estético para compor o personagem de Golias, mas não temos dúvidas de que sim, talvez ele tivesse uma altura avantajada. Nós vimos algo a respeito na discussão passada, quando falamos que Saul era o mais alto acima dos ombros do que toda Israel, então talvez também fosse uma composição literária para mostrar que Saul seria tão gigante quanto. Só que aqui nós vamos ver que não é Saul que está enfrentando esse gigante. E aí ele vai falar da armadura dele, tá? E aí ele diz as regras do termo que seria esse combate. Se ele puder pelejar comigo, no versículo 9, e me matar, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o matar, então a nós sereis por servos e nos servireis. E olha que interessante no versículo 11, ouvindo então Saul, que era o rei, e todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, diante daquele homem zarrão, eles ficaram muito temerosos por sua vida. Talvez aconteça o mesmo conosco quando nós nos deparamos com aquele problema gigante. Talvez não seja a nossa vida que esteja, né, ali sendo colocada na linha, mas talvez seja a nossa reputação, talvez seja a nossa família, talvez seja a forma como o mundo nos enxerga, e pode parecer gigante demais para nós. E no versículo 12, temos a introdução de Davi, e Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Tá? Nós vemos aí que Davi talvez não fosse o mais, né, requisitado entre os filhos. Tá? Ele tinha 8, então certamente tinha outros filhos muito mais aptos para pelejar. Né? Nós vamos ver que a Davi cabia aí a menor parte, no versículo 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Esses 3 maiores estão no versículo 13, tá? Os filhos mais velhos de Jessé, tá? Eliabe, o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samá. Versículo 15, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi era um pastor. E o filisteu
Golias chegou pela manhã e à tarde, e aí desafiava Israel, aí segundo o relato, por 40 dias. Alguns estudiosos ainda apontam que esses 40 dias, ou como em algumas outras construções literárias do hebraico, 40 dias e 40 noites, seria uma figura também de linguagem para representar muito tempo. Não seriam exatamente 40 dias e 40 noites da forma que nós conhecemos hoje. Já dei esse exemplo em outras discussões, quando a gente tem, puxa, esperei 1 milhão de anos. Não foram 1 milhão de anos, mas por conta dessa hipérbole para demonstrar o grande tempo que nós estávamos esperando, nós usamos 1 milhão de anos. Então, 40 dias, 40 noites, pode ser um determinado período de tempo. Seja ele longo, curto, mas seria por essa expressão, 40 dias, 40 noites, ele estava se apresentando. No versículo 17, e disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Efa era uma medida de volume, o que equivaleria hoje a 22 litros. Então, talvez ele tenha dado esse cesto de 20 litros, contendo esses grãos para levar como provisão para os seus irmãos que estavam no acampamento, e os pães também, ok? Ah, porém, versículo 18: esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás teus irmãos para ver se estão bem, e tomarás o seu penhor. É interessante que o pai continua preocupado com esses filhos que foram para a guerra. Qual pai não estaria preocupado enviando o seu filho ao serviço militar? Nós, pais, hoje na igreja, nos preocupamos ao enviar nossos filhos para a missão quando vão servir ao Senhor por 2 anos. E quando ele diz: "Tomarás o seu penhor", seria equivalente a dizer: "Você vai me trazer uma prova de que eles estão bem, só para que eu possa ficar tranquilo, vai ver se está tudo ok com os seus irmãos". Versículo 19: E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Ainda não haviam escolhido esse campeão, esse homem guerreiro que iria enfrentar o Golias. No versículo 20, olha como Davi, ele era obediente às ordens do seu pai. Ele não esperou, mas se levantou pela manhã, de madrugada, ou seja, cedinho, e deixou as ovelhas com um guarda. Então, além de cuidar dessa ordem do pai, ele ainda cuidou dessas ovelhas. Tá? Davi, como símbolo de Jesus Cristo, ele partiu deste mundo, mas deixou ainda as ovelhas com um guarda, com os seus líderes eclesiásticos que cuidam de nós nessa ausência do bom pastor, nessa ausência do novo Davi que se levantaria. E tomou a sua carga e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, seriam aquelas bigas que eram utilizadas para a guerra, quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas estavam se preparando ali, já se estavam colocando fileira por fileira. E no 22, Davi ele não se acovardou, como a gente viu na história passada de Saul se escondendo entre as bagagens, mas veja no 22, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem. Olha só, ele deixa a carga na mão do guarda da bagagem, ele não se esconde no meio da bagagem. E correu a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Então ele chegou lá para ver os irmãos, já se certificou de que os irmãos estavam bem. No 23, e enquanto ele ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então, todo dia ele chegava com esse desafio. No 24, porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E já desde Samuel,
estamos nessa toada de que o Senhor ele não vê a aparência externa. E aqui justamente o que mete medo nos homens de Israel é a aparência externa. No 25, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o matar, o rei enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então, o que estava amedrontando era o externo, o exterior de Golias, tá? 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, olha como Davi aproveita a oportunidade, talvez até como nós podemos ler no livro de Mórmon, a semelhança de Amon, que aproveitou a oportunidade dos lamanitas chorando por causa dos rebanhos dispersos do rei para pregar o evangelho. Aqui eles estavam chorando de medo do exterior de Golias que eles viam todo dia afrontar Israel, e Davi presta o testemunho dele. Quem é, pois, este incircunciso filisteu, ou seja, esse de fora do convênio, este pagão que não adora a Deus, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Tá? E o povo conta para ele o que é que ia, tá, fazer com aqueles que derrotassem Golias. E no 28, nós podemos ver a reprovação do seu irmão quando Davi deixa transparecer esse desejo de lutar, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Disse: você só está aqui para ver a peleja, para ver a briga, né, se desenrolar. O que muitas vezes pode gerar em nós um sentimento aí de inércia, de não fazer nada diante de uma situação apresentada, com medo do que os outros vão julgar, com medo do que possa parecer, ele está fazendo isso só para se aparecer diante dos outros. Talvez esse seja um Golias já que nós precisemos enfrentar diariamente. Se o Senhor nos impeliu a fazer, vamos fazer, não importa o que as outras pessoas vão achar. Se é para socorrer alguma alma, sim, vamos acorrer a ela. Se é para prestar seu testemunho do Senhor, sim, vamos prestar testemunho do Senhor, não importa quantas reprovações cheguem até nós. E aí Davi diz: Oi, o que que eu fiz? Eu não fiz nada, eu ainda vim trazer comida para vocês, ainda vim ver se vocês estavam bem. Isso ele reclama no versículo 29, tá? E aí ele vai perguntar para outra pessoa e responde do mesmo jeito. E no 31, ouvidas as palavras que Davi havia falado, ou seja, o testemunho que ele havia prestado, as anunciaram a Saul e mandou buscá-lo. Então, essa palavra de Davi, esse testemunho de Davi chegou ao coração de Saul, que já não estava mais tendo parte com o Senhor. Nosso testemunho pode chegar a essas pessoas que estão precisando de auxílio, como nós vimos também na discussão passada, que estão sendo atormentadas por deixarem o caminho do Senhor. E no 32, Davi, um servo, um menor de todos, termina consolando o maior de toda Israel, Saul. Se estamos com o Senhor, não importa a nossa estatura. E ele diz para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então ele disse: olha, ninguém precisa ficar com medo. Eu vou. Se ninguém está indo, eu vou. Se ninguém quer fazer oração, eu faço. Se ninguém quer ler as escrituras, eu faço. Se ninguém quer dar o discurso, eu dou. Se ninguém quer fazer a coisa certa, eu vou fazer. Porém, Saul disse a Davi no versículo 33, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele,
pois tu ainda és moço, nem idade para se alistar, talvez Davi tivesse. E ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você nem treinado é, Davi, nem faz parte do exército. Como é que vai querer encarar alguém que nasceu para isso? Alguém que foi treinado desde criança para isso? No versículo 34, então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando vinha um leão ou urso e tomava uma ovelha do rebanho, 35, e eu saía após ele e o atacava e livrava-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Tá? Talvez seja isso exatamente que Cristo faz com cada uma ovelhinha sua quando um leão ou um urso, quando um leão da iniquidade, um urso da maldade vem tentar tomar essas ovelhinhas do rebanho. Como Davi, ele está disposto a pelejar essas nossas batalhas para que nós não nos percamos. No 36 ele conclui: Assim o teu servo matava o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E ele só dá uma respirada e continua. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Ele disse: Tá bom, então. Então eu te abençoo. Vai, tá? Que Deus seja contigo. Mas talvez lá no fundinho eu te avisei. Mas, ok, vai. Versículo 38. E Saul vestiu Davi de suas roupas e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre as suas roupas e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado isso. Então, disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eu acho muito legal isso, porque a coragem de Davi vinha da confiança que ele tinha no Senhor. Os homens, eles tentam nos colocar armaduras seculares, talvez técnicas de ensino, talvez gerência, talvez administração, talvez costumes do mundo, palavras e linguajares do mundo, para que a gente realize a obra do Senhor. Mas a gente não está acostumado a isso, nunca o experimentei, eu não consigo nem andar com isto. Eu não estou dizendo, nesse caso, que uma armadura não era válida, mas não servia para o propósito que se prestava a Davi. Não estou dizendo também que as técnicas de oratória, de ensino, de gerência, administração não sejam válidas. Mas a gente tem algo muito maior e melhor para fazer a obra do Senhor, que é o Espírito dele, é o seu testemunho, é a confiança que nós temos nele, e não essas couraças que nós nunca experimentamos e não sabemos nem como usar. Elas mais atrapalham essa obra do Senhor quando eu tento usar de sofismas, quando eu tento usar de filosofia dos homens para ensinar o evangelho. A gente já teve um outro personagem que mesclava escrituras com filosofias do mundo e sabemos que não deu muito certo. Então é melhor nos despirmos daquilo do mundo, como fez Davi. E vocês vão ver no versículo 40 que ele vai pegar o que ele já estava acostumado, que ele sabia manejar, e tomou o seu cajado na mão. E escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, aquela bolsa que os pastores carregam provisões, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Ele tinha somente 5 seixos, tá? Lembrar que a acurácia aí do tiro, ele ia depender da conformação do seixo. Não podia ser qualquer seixo, tá? A gente vê no versículo 40 que ele escolheu para si 5 seixos do ribeiro.
Ele escolheu bem a pedrinha que ele sabia que ia viajar talvez mais longe, pedrinha que ele sabia que teria o melhor resultado com a sua funda, o que ele já estava acostumado a usar. Vale lembrar que também a acurácia de nossas ações deve depender ou depende da conformação de nossos seixos. E como é que nossos seixos estão conformados para derrotar esse gigante? Esses nossos seixos podem ser a fé no Senhor, a fidelidade aos convênios. Então, se nós tivéssemos que depender da conformação dessa nossa fé, a conformação dessa nossa fidelidade para atingir o alvo, que é derrotar esses nossos inimigos, como é que seria, tá? E eu acho bem interessante que segue a história e ele disse: foi-se chegando ao filisteu. Ele foi em direção ao filisteu e o filisteu também se aproximava de Davi, ou seja, o problema estava chegando. Versículo 42: E olhando o filisteu e vendo Davi, ou seja, enxergou o externo de Davi, o exterior de Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de bela aparência. Talvez, cara, esse daí deve ser aquele criado por vó, como a gente diz no nosso linguajar. Nunca nem manejou uma espada. O que que estão mandando esse jovenzinho contra mim? Versículo 43, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Vem com esse cajadinho, sou algum cachorro para você enxotar? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, pelos deuses pagãos a que ele adorava. Disse mais o filisteu a Davi no 44, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. No 45, tá? Davi mais uma vez vê a oportunidade de, diante de toda Israel, diante de todo aquele exército, prestar testemunho de sua crença no Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, ou seja, com coisas do mundo, com técnicas do mundo, com artefatos do mundo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontaste. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ele profetiza isso, e matar-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Enquanto Golias prometia dar o corpo de Davi e a carne de Davi, ele disse: Eu vou dar todos os corpos do acampamento dos filisteus às aves do céu e às aves da terra, e toda a terra vai saber que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então, não vai ser essas coisas mundanas, essas coisas humanas, essas coisas do homem natural que nos salvarão, mas sim o Senhor, porque Ele é a guerra. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. Ele foi correndo de encontro ao filisteu. Talvez a turma estivesse achando, que cara doido, porque ele não corre na direção oposta, não, ele correu para dentro aí do problema. E no 49, e Davi pôs a mão no alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu acho essa história bem interessante, tá? Porque, Davi ele se apressa para o combate. Muitas vezes a gente quer fugir do problema. A gente corre na direção oposta. Muitas vezes a gente não quer nem encarar o problema que nós temos que enfrentar. E é relatado aí que ele só precisa de uma pedra das 5 que carregava. Talvez se fosse eu, por temer
Talvez ter uma fé pequena, eu ia pegar muito mais que 5. Vai que eu erro uma, 2, 3, e ele precisou somente uma. E eu sempre fiquei me perguntando por que então Davi não pegou 15 pedras e colocou naquele alforje dele? Por que ele pegou só 5? E aí, num livro bem inspirador chamado The Lost Language of Symbolism, do professor Alonso Gaskell, nós encontramos um insight sobre essa passagem dos 5 seixos e um acertando Golias. Embora o número 5 não seja comum no simbolismo bíblico, diz o professor Gaskell, duas ideias estão associadas a esse número 5: a graça de Deus e o homem em seu estado decaído. Então, o 5, esse simbolismo do 5, é utilizado quando os autores expressavam graça de Deus ou quando falavam do homem no estado decaído. E é bem interessante isso, porque por nós estarmos decaídos, precisamos da graça de Deus. Continuando. Pistas contextuais ajudam a esclarecer qual ideia está sendo considerada. Como outro exemplo da combinação de símbolos da graça e da humanidade decaída, Davi escolhe 5 pedras para sua funda ao se preparar para lutar contra Golias, tá? Isso provavelmente serve para enfatizar o fato de que Davi abordou a tarefa que ele tinha pela frente, que era Golias, mesmo com todo aquele tamanho, mesmo com toda aquela aparência tenebrosa e que causava medo, ele abordou a tarefa confiando na graça de Deus para conduzi-lo. De fato, tendo em mente o significado simbólico do número 1, o próprio fato de Davi ter matado Golias com apenas uma pedrinha serve para enfatizar a intervenção de Deus, número 1, que evidenciou o recebimento da graça divina por Davi, número 5. Então, olha como é interessante como nós podemos aprender dessa história. Nós imperfeitos, necessitando da graça de Cristo, e Ele, o único, nos concede. É isso que pode nos retratar a história do confronto de Davi e Golias, tá? E aí nós temos o final da história, que ele realmente corta a cabeça do filisteu com a própria espada de, de Golias. E no 51, vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. E aí toda Israel, né, se rejubila e fica maravilhada com Davi. No 58, disse-lhe Saúl: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo, Jessé, belemita. Jessé, aí é conhecido. Nós sempre citamos Jessé quando falamos de Jesus Cristo, o tronco, né, que viria de Jessé. Nós vamos ver aí no capítulo 18 o ciúme que Saul vai sentir de Davi. O pecado já estava crescendo em Saul, ainda mais depois desta vitória milagrosa sobre Golias, que Saul, que era o rei, que era o grande da história, não pôde proporcionar. Davi, ele já tinha sido ungido e Saul ainda não sabia disso. E a gente vai ver que a Davi não vai ser permitido construir o templo. Isso tudo vai estar relatado aqui e posteriormente nós podemos cruzar com 1 Crônicas 22, 8 sobre isso. Mas vamos para versículo 1 do capítulo 18 de 1 Samuel. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A amizade de Davi e Jonatas era uma amizade verdadeira. É muito importante nós cultivarmos boas amizades. A gente vai ver no versículo 4
E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas roupas, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Jonatas, desculpa, se despoja até do reinado por causa de Davi, ele que era o sucessor de Saul. Então, se Davi é um símbolo de Jesus Cristo, Jonatas pode ser um símbolo até de João Batista. Podem cruzar essa escritura com João, capítulo 3, versículo 30. Assim como o Batista reconhecia em Jesus o verdadeiro rei, também Jonatas reconhecia em Davi o ungido do Senhor, o verdadeiro rei de Israel. Então, esse é um bom capítulo para a gente falar de amizade, e ainda podemos falar sobre essa amizade utilizando 1 Samuel, capítulo 20, versículos 4 e 23. Eu tenho uma citação aqui de Joseph Smith, do livro Ensinamentos do profeta Joseph Smith, e ele diz: Não me importo qual é o caráter de um homem, se ele é meu amigo, um verdadeiro amigo, serei um amigo para ele e pregar-lhe-ei o evangelho da salvação, e lhe darei bom conselho, ajudando-lhe em suas dificuldades. A amizade é um dos grandes e fundamentais princípios do mormonismo. Foi estabelecido para revolucionar e civilizar o mundo, e fazer com que cessem guerras e contendas, e que homens se tornem amigos e irmãos. Esse talvez seja o propósito, ou um dos propósitos da restauração, fazer com que os homens se tornem amigos e irmãos. É esse o propósito de nos unirmos nos convênios do Senhor. Nós podemos ver o contraste que é essa afeição, essa lealdade de Jonatas com a raiva, o ciúme e a paranoia do pai de Jonatas, Saul, contra Davi, no versículo 29 de 1 Samuel 18. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? No versículo 29, então Saul temeu Davi muito mais, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. É uma das consequências de se perder o Espírito do Senhor, esse desprezo pelos justos. Saul ordena a morte dos sacerdotes que foram bondosos e ajudaram Davi. Em 1 Samuel, capítulo 21 e 22, por exemplo. Ele nem se importou em fazer isso, só porque esses homens tinham ajudado a Davi. Os soldados se importaram e eles não quiseram cumprir a ordem, como vocês podem ver em 1 Samuel 22, 17. Vamos ler esse versículo que diz o seguinte: E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão está com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Tá? Alguém no mesmo nível espiritual de Saul, Doeg, vocês vão ver aí no versículo 18, cumpre a ordem iníqua e mata 85 sacerdotes. Está aí no versículo 18. E ele, não contente com isso, como uma forma de vingança, ainda ataca a cidade desses sacerdotes, matando cidadãos inocentes, em 1 Samuel, ainda no capítulo 22, no versículo 19, a cidade desses sacerdotes, Nobe, e ele mata todo mundo, menino, boi, jumento, ovelha, mata todo mundo. Então a gente pode ver quão fundo estava no poço Saul. Quão fundo no poço estava essa espiritualidade de Saul. A gente já via nos outros capítulos que estudamos que um espírito mau que não era da parte do Senhor estava assolando Saul.
Vamos para o capítulo 19. Capítulo 19 está retratada aí a ajuda que Jonatas ele dá a Davi para que Davi possa escapar. Vocês vão ver aí do versículo 1 ao 11. E aí a gente ama o nosso próximo como amamos a nossa própria alma, como a gente viu aí que Jonatas amava Davi como amava a sua própria alma. Será que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos? Talvez seja esse o sentido das palavras do Senhor e que Jonatas pôde representar muito bem com o seu amigo Davi. 1 Samuel 19, dos versículos 8 a 10. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor, já vimos, se clicarmos na nota de rodapé, vamos ver que a tradução de Joseph Smith corrige isso, que não era da parte do Senhor, veio sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tocando Davi com a mão um instrumento de música, provavelmente aquela harpa, e procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual cravou a lança na parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Parece aí que Saul era um homem realmente atormentado. Nesse versículo 9 já vimos que esse espírito mau não é da parte do Senhor. Esse espírito de contenda, o Salvador já deixou bem claro, não é do Senhor, é do diabo. O Senhor ele já havia retirado o seu espírito de Saul, deixando essa vacância para a influência de outros espíritos. E aí nós podemos nos perguntar como é que estão as nossas vagas. Estão vagas ou estão preenchidas com o Espírito do Senhor? Será que há quartos disponíveis em nossa alma para que espíritos maus que não são da parte do Senhor possam habitar? Ou eu estou com a lotação máxima de coisas de Deus em minha vida? E por que Davi, então, ele era tão relutante em acabar com o Saul iníquo, já sabendo que ele próprio era ungido do Senhor e que Saul já não tinha mais esse espírito do Senhor? Ele já não estava levantando a mão contra o ungido do Senhor, porque Davi já tinha sido ungido. Nós podemos achar essa resposta em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. E nós vamos ler o seguinte: Eis que neste dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é um ungido do Senhor. Davi respeitava profundamente os ungidos do Senhor, mesmo quando estavam em declínio e haviam perdido o espírito. E esse é um teste real de nossa fé, quando temos que apoiar, mesmo quando aquele que foi chamado cometa erros. Apesar dele já ter sido ungido para ser rei, ele sabia que não era o tempo certo ainda. E essa é uma importante lição para nós, tá? Nós devemos apoiar esses ungidos do Senhor, enquanto não é o tempo do Senhor trocá-los, de o Senhor removê-los do seu lugar. Não seremos nós que removeremos esses ungidos do seu lugar. Isso é o Senhor que fará. Nós também vemos aí em 1 Samuel, dos versículos 18 a 24, né, do capítulo 19, Davi fugiu, escapou, foi a Ramá e tal. E a gente vai ver aí
no 24, e ele também despiu as suas roupas, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Ou seja, eram as classes que os profetas estavam ensinando. Joseph Smith também formou uma escola de profetas. O ficar nu aí não é ficar nu em pelo, mas era se despir dessas vestimentas reais e militares que Saul carregava e ficar somente de túnica. Então ali ele estava como um homem normal, um homem igual a todos os outros. Não parece também quando nós estamos no templo que nós ficamos nus das roupas do mundo? Eu não sei se o terno de A era de linho, de B era de seda, ou o que que era. Eu sei que naquele momento todos nós estamos vestidos iguais. Somos iguais perante o Senhor, nada de distinção por meio das roupas e dos adornos, quem é mais, quem é menos, segundo os olhos dos homens. Tá? No capítulo 20 de 1 Samuel, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Versículo 26, por exemplo, do capítulo 20, lemos o seguinte: porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Tá? Ele falava isso justamente de Davi, tá? Ou daqueles que estavam ao redor dele, mas especificamente aí de Davi. Era Saul que estava impuro. E é ele que pensa mal de Davi, ou seja, era o próprio Saul que não estava limpo. Eu digo que quando a gente reconhece prontamente o defeito em outra pessoa, é porque a gente é tão familiar com aquele defeito que a gente só basta uma olhadinha para reconhecer. Então, quando a gente diz, nossa, mas aquela pessoa lá é tão fofoqueira, é porque talvez nós estejamos desempenhando tão bem a função de fofoqueira que só basta um passar de olhos que nós sabemos exatamente que a outra pessoa está agindo da mesma forma que nós agimos. Então, muito cuidado, às vezes quem não está limpo somos nós. E o Salvador retratou isso quando ele diz: por que buscas tirar um cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave no teu? Limpa primeiro o teu olho. Ainda em 1 Samuel 20, versículos 41 e 42, eu gostaria de chamar a atenção. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, porém Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente seja perpetuamente. É interessante notar que Davi, mesmo sendo ungido, inclina-se aí a Jonatas. E o presidente David O. McKay, no seu discurso True to the Faith, de 1966, disse o seguinte: ter a confiança de alguém é um elogio maior do que ser amado por alguém. Olha que interessante, que potente isso, né? É ter essa confiança. É engraçado que hoje, ou triste, que hoje o mundo tenta reputar um relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas. Não é isso que transparece o texto bíblico, tá? Mas sim uma amizade verdadeira, uma amizade real, uma amizade profunda, nutrida aí pelos dois, Davi e Jonatas. Em 1 Samuel 21, dos versículos 10 a 14, a gente aprende e vê mais uma vez esse julgamento pela aparência. Vejam no versículo 11, a partir do 10, ok. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul derrotou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras.
no seu coração e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles. Olha só, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este, para que fizesses doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa, né? Ele julgou pela aparência. Vocês veem aí que no versículo 11, eles reconheceram Davi não como um ungido do Senhor, mas pelos feitos dele. Tá? E muitas vezes nós julgamos essas pessoas pela aparência. Puxa, como é que esse agora aceita o evangelho? Como é que isso é possível, né? Será? Ele vivia bêbado por aí? Tendemos a fazer esse julgamento. E eles estavam ali exatamente, né, com Davi, aquele que fez os grandes feitos, mas eles não puderam reconhecê-lo. O Senhor, o Aques, né, ele já disse: "Eu já não tenho doido suficiente para vocês me trazerem mais um". Em 1 Samuel 22, 1 e 2, eles viam ainda em Saul o escolhido do Senhor, tá? Eles ainda não tinham percebido ou não tinham deixado de prestar referência ainda a Saul. No versículo 3 e 4 de 1 Samuel 22, e levou-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi se foi e chegou ao bosque de Herete. Os Moabitas, eles eram inimigos de Saul, e por isso eles concederam asilo à família de Davi. Tá? O que vemos nos versículos seguintes, versículos 5 a 19, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas Saul, ele estava cego pelo pecado, e ele termina matando inocentes, cometendo aí pecados inenarráveis contra esses inocentes, tá? Matando aí, mandando matar os sacerdotes, a família desses sacerdotes e tudo. Em 1 Samuel 24, versículos 5, 6 e 10, nós vemos a certeza aí de que Davi sabia que o Senhor era quem removeria Saul, isso não era trabalho dele. Então no versículo 5, quando ele encontra Saul nessa caverna, sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele encontra Saul ali dormindo e ele só corta a orla do manto, e ele ainda assim fica se sentindo pesaroso. No versículo 6, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Versículo 10, eis que nesse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna, e eu te poupei. Por quê? Porque eu não vou estender a minha mão contra quem é chamado pelo Senhor. 1 Samuel 25, antes disso, de passar para o capítulo 25, e por que nós falamos mal do ungido do Senhor? E por que nós nos unimos, às vezes, em coro contra o nosso bispo, contra o nosso presidente de estaca, contra nossa presidente da Sociedade de Socorro? Por que nós fazemos coro às críticas que são destinadas a eles, elas, que são os ungidos do Senhor? 1 Samuel 25, nós vemos aí no versículo 3, isso é após o falecimento de Samuel, tá? E era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nos atos, e era da casa de Calebe. A gente vê também uma tendência do homem ser mais turrão, tá? Ser talvez mais
duro e, como ele diz aí, maligno nos atos. Talvez seja por isso que nós temos tantas mulheres que abraçam o evangelho de Jesus Cristo, porque eh, nós somos esse mais duros, talvez. E essa mesma mulher vai interceder por esse homem duro. Muitas vezes essa mulher é que vai ser instrumento da salvação desse homem duro. Vejam lá em 1 Samuel 25, 29, diz o seguinte: "E mesmo que se levante algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda." Abigail, ela intercede por Nabal e vai usar uma imagem profética da funda de Davi. E aí, Nabal, ainda assim, ele é morto, tá? E talvez até por causa de um, um infarte fulminante. É isso que nós vamos ver a história aí de Nabal e Abigail, tá? Porque Nabal, ele vai rejeitar Davi, o ungido do Senhor, vai desprezar e vai ainda recusar a dar alimento. Davi é apaziguado, mas Nabal ele vai sofrer as consequências desse ato de desprezar o ungido do Senhor. 1 Samuel 26, do 9 ao 11, e disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estenderia a sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Mais uma vez, né, Davi poupa a Saul. Davi sabia que não era para ele retirar esse manto de Saul, retirar essa unção de Saul. No capítulo 27, versículo 4, e sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Ele deu um sossego aí para Davi. O que leva-nos ao capítulo 28, quando Saul vai consultar a feiticeira de Endor. Nós vamos ver aí do 3 ao 7. E já Samuel estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e foram e acamparam em Sunem, e ajuntou Saul todo Israel e acamparam em Gilboa. E vendo Saul o exército dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito familiar. Tá? Talvez essa tenha sido a gota d'água no declínio espiritual de Saul. Samuel, o profeta, já tinha falecido. Saul já estava afastado do Espírito do Senhor, estava desesperado para acreditar em qualquer coisa que satisfizesse o seu espírito iníquo. Essa mulher não era profetisa e nem Samuel, o profeta, recém-falecido, apareceu a ela. O presidente Joseph Fielding Smith confirma que tudo era uma farsa. Então nós vemos aí como o medo atuou em Israel com a companhia do Senhor. 1 Samuel 17, 11, e agora sem a ajuda do Senhor. Em 1 Samuel 28, 5. E vendo Saul o exército dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Tá? Vamos agora para 1 Samuel, capítulo 30. Tá? E antes eu queria traçar um paralelo
aí que Saul, ele não chegou a ver esse espírito de Samuel. Saul que interpretou que era Samuel. E aí chama a atenção de que se o inimigo ele não falasse verdades também, como é que ele iria nos enganar? A gente ia reconhecer prontamente se ele jogasse uma mentira em nossa cara. Nós saberíamos exatamente que era uma mentira deslavada. Então ele usa essas verdades, essas meia-verdades, como usou com Adão e Eva, para nos enganar. Então foi isso que essa feiticeira de Endor usou essas meias verdades para fazer a cabeça de Saul e enganar Saul. E como ele não tinha o Espírito do Senhor, ele se deixou enganar facilmente. Quando nós não temos o Espírito do Senhor, também somos enganados facilmente. O Urim e Tumim é mencionado aí em 1 Samuel 30, 7 e 8, porque disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, isso é em 1 Samuel 30, traze-me, peço-te, aqui o éfode, e Abiatar levou o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei, e ele lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Então o éfode, ele possuía ali dentro, né, o urim e o tumim, lembra-se como se fosse um bolso ali atrás, por isso que ele pede o éfode para consultar ao Senhor. Vemos em 1 Samuel 31, versículo 4, que Saul comete suicídio. O Saul orgulhoso, ele não queria ser morto pelos inimigos. De acordo com a tradição, esse pajem aí de armas é Doeg, aquele que matou os sacerdotes lá no capítulo 22. E os dois terminam morrendo pela mesma espada. Tá? Nós vemos aí mencionado, né, em 1 Samuel 31, Astarote. E Astarote era uma deusa pagã da fertilidade. Eles consagravam aí os despojos, a armadura, a espada, ao Deus. E aí Davi coloca a espada de Golias no tabernáculo. Isso eles faziam com os deuses pagãos, a semelhança do que Davi fez então com a espada de Golias, colocando aos pés ali do tabernáculo, da arca, ou seja, como uma oferta ao Senhor, tá? Vamos então para 2 Samuel. E 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17, e também os versículos 24 e 25, porque Davi, ele vai prantear, lamentar a morte de Saul e de Jonatas, mesmo sendo um seu inimigo e outro seu amigo de alma até, tá? Ele vai lamentar a morte daquele pai iníquo, Saul. Davi teria que começar o reinado, tomando sábias decisões políticas. Não era uma época que se permitiria ter um erro da parte de Davi. Ele deveria ser o rei de uma Israel que era unida em povo, mas estava totalmente dividida. Judá queria segui-lo, mas o resto desejava seguir Isbosete, que era filho de Saul. E a vida de Davi, então, pode ser dividida em fases. Primeiro, é um Davi pastor em Belém. 1 Samuel, capítulos 16 e 17. Segundo, Davi na corte do rei Saul. 1 Samuel, capítulos 18 e 19. Terceiro, Davi como um fugitivo. 1 Samuel 19 a 2 Samuel 1, que é o capítulo que nós estamos. E quarto, o Davi, rei sobre toda a Israel. E aí
que vai de 2 Samuel 2 a 2 Reis 2. E nesse Davi, rei sobre toda Israel, a gente ainda consegue ver um Davi pré-Batseba e um Davi pós-Batseba. O que faz nos lembrar de Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 45, que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. Parece ser, então, o ponto de virada para Davi, quando ele não cumpre com esse princípio de que a virtude adorne os pensamentos incessantemente. Foi por isso que ele cometeu aquele erro. Nos capítulos 2, 3, 4 e 5 de 2 Samuel, nós vemos Davi mudar a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Toda Israel apoiava Davi. Nós podemos ver isso em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 3. Vamos ler o seguinte, em 2 Samuel, versículos 1 a 3 do capítulo 5. Então todas as tribos de Israel foram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel foram ao rei, a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. No capítulo 6, Davi vai realocar a arca do convênio para Jerusalém. E em 2 Samuel 6, versículos 6 e 7, nós vamos ver uma história interessante. Quando eles estavam transportando essa aliança, essa arca da aliança, versículos 6 e 7. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois a deixavam pender. Então, pelo terreno talvez íngreme, esburacado, a arca estava balançando ali, sendo puxada pelos bois. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali, junto à arca de Deus. E aí a gente fica se perguntando, puxa, mas ele só queria ajudar. Por que então que Uzá teve tal destino se ele só queria ajudar? Uzá, ele não tinha autorização para tocar na arca, mesmo com a melhor das intenções. E é interessante que a gente tem um ditado, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Nós vemos isso na igreja todo dia, quando tentamos dizer ao nosso líder o que ele deve fazer. Temos uma referência a esse episódio numa carta de Joseph Smith a William W. Phelps, que nós podemos achar em Doutrina e Convênios, seção 85. Doutrina e Convênios, seção 85, versículo 8. Doutrina e Convênios, seção 85, versículo 8. Enquanto o homem que foi chamado por Deus e designado, que estende a mão para afirmar a arca de Deus, cairá pela flecha da morte, como uma árvore que é atingida pela flecha vívida do relâmpago. Tá? Esse é um princípio geral de governo do Senhor que está vigente até os dias atuais. Aquele é o apontado para segurar a arca, então ele é que segura a arca. A gente não tenta ajudar o Senhor a cumprir com o seu propósito. O Senhor, ele não precisa dessa ajuda. Nós não precisamos, com nossa inteligência limitada, com nossa parca inteligência ou com nossa parca vontade, a nossa débil força, tentar conduzir a obra do Senhor. E por que
a Davi não foi permitido construir esse templo, a gente vê em 2 Samuel, capítulo 7, tá? Eu queria chamar a atenção para os versículos 12 e 13. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre, tá? De acordo com o cronograma do Senhor, essa dádiva de construir o templo para ele seria de Salomão, seu filho. O Senhor, ele também considerava Davi um homem de guerra, como nós podemos ver. 1 Crônicas 28, 3. Talvez era esse sangue que estava nas mãos de Davi que não o permitia construir o templo. Segundo Samuel, ainda no capítulo 7, versículo 16, nós lemos: Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. É uma espécie de reafirmação aí do convênio abraâmico. Essa promessa se estende até o próprio Cristo, como rei justo desta linhagem, tá? Então aqui terminamos as nossas considerações até 2 Samuel 7, que nós possamos ser aqueles que ouvirão os conselhos do Senhor e não daremos conselhos ao Senhor. Que nós sejamos aqueles que apoiarão os ungidos do Senhor e não aqueles que ecoarão as vozes do mundo, que criticam os que foram chamados pelo Deus de Israel.